nós conhecemos o Espiritismo por Kardec em 1857, a medicina era muito precária em termos de tratamento. Era uma época em que se tinha sanguessuga, em que se tinha sangrias, vomitórios, e era assim que se tratavam as pessoas, se tratava muito mal. E o Espiritismo nasce nessa época. E ele já é ligado muitas vezes à loucura. E nessa época não existia psicologia, não existia psiquiatria, são conhecimentos médicos que vêm muito tempo depois. E só na Revista Espírita a gente vai ver 26 artigos que falam especificamente da loucura, porque já naquela época eles associavam o Espiritismo como produtor de loucura. E Kardec vem então questionando e mostrando que as coisas não são bem assim. E o que a gente tinha naquela época, que é a primeira imagem, eram as medidas do crânio, que é a frenologia, e por aí eles faziam o diagnóstico. E as mulheres, quando tinham um ataque de fúria, já podia internar. E os maridos internavam mesmo e ficava ad eterno nos sanatórios. E aí nós vamos ver esse estudo de pesquisas médicas, eles dividem em 3 vertentes. A primeira, e esses estudos, eles vão enfocar do século XIX até o final da metade do século XX, até mais ou menos 1940. E esses 3 grupos são divididos da seguinte forma. Um primeiro, que a cura que acontecia nos centros espíritas concorriam com a medicina acadêmica. Uma segunda vertente eram pesquisas que se centram no campo do discurso médico sobre as ideias e práticas espíritas. Então eram médicos renomados que falavam e aquilo que eles falavam era lei. E assim foi. E uma terceira linha de pesquisas foram trabalhos centrados em instituições de sanatórios, de hospícios, que eram os nomes que se tinham a hospitais em que só se internavam problemas como o diagnóstico de loucura. Bom, no primeiro, as curas que concorriam com a medicina acadêmica, os espíritas começaram a se encher de pessoas e saíam de lá com receitas com homeopatia e se curavam. Então, claro que os médicos e as associações médicas caíram matando, dizendo que aquilo era charlatanismo, que aquilo era curandeirismo. Para se ter uma ideia, para esses trabalhos foram levantados como fonte primária processos criminais, porque o espiritismo era taxado como crime contra a saúde pública. E nesse momento a FEB, a Federação Espírita Brasileira, tem um papel importantíssimo, porque ela vem mostrando que os espíritas estavam mais preocupados com a caridade, que não visavam lucro e que seria uma complementação da medicina. E aí eles permitem que os espíritas continuem trabalhando, porque muita gente foi presa, muitos centros espíritas foram fechados com vamos dizer assim, com diagnóstico de produção de problemas mentais e crime contra a saúde pública. Bom, as pesquisas, a segunda linha de pesquisa, que eram sobre as ideias médicas sobre o espiritismo, aí é uma desgraceira quando a gente estuda. Por quê? Eles taxam que o espiritismo é produtor de alucinação, de delírios, era um perigo essas sessões espíritas, e quem vem falando são médicos que têm muito nome, que é o Dr. Franco da Rocha, que em São Paulo era um sanatório tão grande que virou o nome de uma cidade, gigantesco. O Dr. Nina Rodrigues, que também detona o espiritismo,
E quando eles falam é a lei. Então pode internar porque isso é uma produção de loucura. E o espiritismo, junto com a sífilis e o alcoolismo, era uma das principais causas de internação em hospícios de alienados. É duro, hein? Fala, até 1940, 1950, foi outro dia. E o espiritismo é visto como uma doença contagiosa, uma epidemia. Isso é um vício. Tudo bem que muitos de nós começam a vir no centro uma vez por semana, depois passar 2, 3, pode até ser um vício. Mas daí a ser internado é um longo caminho. A partir da década de 40, aí outros médicos renomados começam a discutir isso e dizer que não é bem assim. E colocam como uma alternativa de cura. E aí nós temos Bezerra de Menezes, que é bastante conhecido, Inácio Ferreira, que é um médico de Minas Gerais, que faz um trabalho belíssimo, que eu descobri que tem muitos artigos na revista de Constância, em que lá na Argentina eles conhecem muito e nós aqui brasileiros nem sempre conhecemos Inácio Ferreira. Brasílio Marcondes Machado e Souza Ribeiro. Então são médicos também importantes e que começam a dar uma outra conotação, dizendo que o espiritismo pode ajudar no tratamento de pessoas, que os espíritas não cobram e começam a ser dado uma ideia melhor, os espíritas são vistos de uma forma melhor. E aí, então, se começa a analisar as instituições, porque os sanatórios são locais de depósito de doentes, péssimas instalações, sempre lotados, e vêm os espíritas, constroem hospitais, dão uma dignidade a esses locais e tentam começar a implantar as terapêuticas espíritas, com o passe, com a desobsessão, vamos dizer assim, com um tratamento mais humano. E as pessoas começam a melhorar. E esse médico, Inácio Ferreira, em Minas, no sanatório de Uberaba, ele começa a fazer estatística. E essa é a grande dificuldade para os pesquisadores, vamos dizer, um médico ou outros cientistas. Para que o trabalho seja validado, ele tem que ser seguido como normas acadêmicas. Então, a gente tem que ter dados, tem que ter estatística, tem que ter toda uma regra para se entregar um trabalho acadêmico, para ele ter valor e validar os novos conhecimentos. E aí, os desafios. No caso das curas mediúnicas, que concorrem, que eles colocam que concorrem com o tratamento tradicional. Utilização de conhecimentos espíritas efetivamente na prática médica e na prescrição. O local que eu vi que estão se trabalhando com isso foi lá na Argentina, que o Alejandro mostrou para nós um grupo de médicos que trabalham em cima de prescrições médicas, de tratamento, então que estão tentando trabalhar dessa forma. Aqui em São Paulo existe também, e em outros locais do Brasil, centros espíritas que fazem cura, grupos socorristas de médico, mas nós ainda não temos uma quantidade estatística para se montar trabalhos e que esses trabalhos sejam publicados em revistas renomadas do mundo acadêmico. Então eu vejo isso como um desafio do século XXI. E, sem sombra de dúvida, buscar o equilíbrio entre o espiritismo livre pensador e a medicina com pensadores livres. Porque, infelizmente, muitos dos meus colegas de trabalho são muito radicais, não aceitam a homeopatia, a acupuntura, espiritismo, então, nem pensar.
não consegui separar a psicologia, apesar do tema ser pesquisas médicas, eu não consegui separar, e acho que não é boa a separação da psiquiatria com a psicologia, porque são duas ciências que vão junto no entendimento do ser humano, então eu deixei elas juntas. E também eu fiz um recorte, vamos dizer assim, dentro das pesquisas médicas, porque era impossível em 30 minutos abarcar todas. Então eu peguei as três que a gente tem mais indícios de trabalhos. Então, uma são as experiências de quase morte, a segunda, terapias de vidas passadas e a terceira, transtornos mentais com mediunidade. Bom, experiências de quase morte tem o que a gente entende por isso, né? São as vividas por pessoas que foram consideradas mortas e depois de um determinado tempo voltam à vida, dizendo que abandonaram o corpo e viveram breves instantes de liberdade. Para nós, isso é uma coisa tranquila, a gente entende bem, mas tem muita gente contra e que diz o seguinte: olha, isso não é uma linha de entendimento, nem é uma linha de pesquisa, porque pode ser explicada como, por exemplo, faltar oxigênio cerebral, né? Então na corrente sanguínea não chega a quantidade de oxigênio, falta, a pessoa tem isso, ou um funcionamento anormal de dopamina. O que é isso? Porque médico é assim, né? Ele muda todas as palavras para ficar bem difícil, para ninguém entender, como se ele tivesse todo o conhecimento. Bem, nós temos aqui para a gente conhecer um pouquinho do cérebro, para entender o que ele está falando com dopamina e oxigenação sanguínea. Então, essa parte azul é a parte frontal, aqui ao lado a parietal, mais para cá temporal e a de trás occipital. Então, esses são os hemisférios cerebrais que vocês já conhecem. Mas, junto com isso, cada lobo desse tem também funções, né? Por exemplo, a frontal, a tomada de decisão, lobo temporal, a fúria. E todos esses, quando a gente pensa no cérebro, não dá para a gente pensar, eu sempre falo isso, de uma forma só anatômica ou fisiológica, né? Como é que ele funciona. Porque são muitos componentes que atuam nisso. Então, nós dividimos assim: cérebro superior, que são os dois hemisférios, o direito mais ligado à intuição, sede dos processos simbólicos, que é o que o Wilson trabalhou, e o esquerdo mais racional, ligado à linguagem, aos processos lógicos. Então, sempre assim, você vai ter funções, por exemplo, de audição, tátil, motora, e vai ter junto alegria, ódio, que é pelo próprio funcionamento cerebral. Sempre lembrar que o cérebro está sempre ligado à coluna, e de cada vértebra saem nervos que vão para determinados órgãos. Então, por exemplo, quando você se queima, a primeira coisa que você faz é um reflexo para tirar a mão, que são os nervos então, simpáticos e parasimpáticos. E depois você sente a dor, porque é depois que chega no cérebro e faz esse reconhecimento. Agora, vocês imaginem a rapidez que é feito isso, porque quando você se queima, logo você percebe que está doendo. Então, é tudo muito intenso e muito rápido. E ainda aqui, se vocês imaginarem ali aquele azul, é a parte interna, bem interna do cérebro, a gente chama de sistema límbico, que é sistema ligado às emoções e que é a parte mais primitiva do cérebro, que é ligado ao instinto e à parte emocional. Então, tudo, vocês têm que fazer um esforço de imaginar tudo funcionando ao mesmo tempo e lembrar que nós temos os estímulos externos, nós temos os estímulos espirituais, sociais, vai tudo funcionando nesse belíssimo órgão que é nosso cérebro. E lembra que eles falaram que o problema também era dopamina? O que é dopamina? Dopamina é um tipo de hormônio que tem determinadas reações. Então, por exemplo, prazer, motivação, mas existem outros hormônios, serotonina, noradrenalina, enfim,
que se encharca o cérebro e que liberam, essas substâncias são liberadas e vai funcionando o cérebro, ou sentindo mais medo, ou tendo uma emoção diferente. Por isso que cada um reage de uma forma. Por exemplo, se eu vejo a cor azul, para mim pode despertar eu gosto, prazer, emoções boas. E para outro pode ser completamente diferente, porque as coisas vão funcionando além do cérebro. Anatômico e fisiológico, mas num contexto do ser humano de uma forma ampla. Então, só para vocês conhecerem, aquele no cantinho superior à direita é o neurônio, a célula cerebral. Para ela passar o estímulo para outro neurônio, que é essa daqui, são duas formas, uma elétrica e outra hormonal. Então, a gente vê naquela emenda ali como passa esse hormônio, e aqui vários neurônios trabalhando junto. Aí é dessa forma que esse impulso chega rapidamente. E eu não posso deixar de falar. Então temos aqui o cérebro, hemisfério, que vocês já viram, imagem, leitura, com uma visão de como os egípcios viam. Então, ali, o óleo de Horus é exatamente igual à anatomia do cérebro, da parte do sistema límbico que eu falei para vocês, o mesmo desenho. Então, os egípcios, naquela época, eles já faziam trepanação de cérebro para mumificar as pessoas e conheciam muito bem a anatomia e como funcionava esse cérebro. E aqui em cima, a gente vê esse funcionamento cerebral pela ressonância magnética funcional. Então, dependendo de como esse cérebro funciona, é uma cor que fica ali registrada. Então, vocês estão vendo vermelho, amarelo, verde. Eu costumo dizer que nessa ressonância funcional, quando se tem uma foto de um homem no pique do trabalho, quando ele está trabalhando muito, no máximo que o cérebro de um homem trabalha, são exatamente as mesmas cores do que uma mulher dormindo. Eu não tenho cor. A ressonância que falou, não fui eu. Bom, uma outra linha de pesquisa são as experiências de vida passada. São pesquisas que foram, então, no Jornal Americano de Sociedade de Psicologia, de Psiquiatria, e aí saem publicadas dessa forma. São revistas respeitadas no mundo inteiro, onde os trabalhos seguem uma sequência acadêmica e que o mundo acadêmico aceita e publica. Então, tem essa autora, Linda Tarazi, ela é uma psiquiatra, ela faz terapias de vidas passadas, e ela teve um caso onde ela não soube explicar o que era. Que pra gente, é claro que a gente vai falar que é reencarnação, mas ela jamais, porque ela não acredita nisso. Então, saiu o artigo com esse nome, um caso raro de regressão hipnótica com algum conteúdo inexplicável. Então, ela cita 14 itens que ela vai descartando. Então, ela põe fraude, criptominésia, telepatia. Ela põe 14 itens de tudo que ela e o meio acadêmico conhece e nada justifica aquela paciente. É um caso muito lindo, uma paciente que ela se lembra de uma vida que ela é uma espanhola, que ela passa pela Inquisição, ela conta coisas, diz onde está o documento, a psiquiatra vai atrás, ninguém sabe daqueles documentos. Então, é um caso como ela publicou, um conteúdo inexplicável, que ela não conseguiu explicar, mas está lá. Então, eu entendo que são os grandes desafios, porque você começa a publicar em
jornais, né, revistas que têm peso no conteúdo, no meio acadêmico e que não dá para refutar. Eu elenquei aqui no Brasil o Júlio Pérez, porque ele também faz terapia de vidas passadas. Ele comenta que na clínica dele, 1% dos casos dá para se dizer que é reencarnação, mas que também faz trabalhos com pesquisadores brasileiros e estadunidenses e que consegue ter um caminho nessas revistas acadêmicas estrangeiras, internacionais. Um dos nossos desafios atual é o seguinte: lembra que eu falei para vocês que os hospitais psiquiátricos eram um depósito de doentes? Os espíritas construíram hospitais, deram uma dignidade ao tratamento, só que tentaram fazer tratamento em conjunto com as práticas espíritas. Só que o que acontece? Para os hospitais continuarem trabalhando, eles precisavam de verbas governamentais. E aí entra a verba do governo e muitos não aceitam os tratamentos do espiritismo. Então, os hospitais atualmente, pelo menos os brasileiros, não tinham mais o tratamento em conjunto. Tinha muito mais o tratamento médico tradicional. E hoje em dia está se mudando esse paradigma de não deixarem mais as pessoas confinadas num local de tratamento. A medicina tem muito disso, né? Quando ela não sabe tratar, ela põe todo mundo junto. Então foram assim com a hanseníase, foi assim com a tuberculose. Hoje a gente vive no tratamento de pessoas com doenças mentais. Então o novo paradigma é que as pessoas não precisam mais ficarem confinadas. Elas ficam junto com as suas famílias e procuram o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. E na década de 60, a Organização Mundial de Saúde classifica as doenças mentais, dando um número que é o Código Internacional de Doença, e com isso a gente consegue tratar as pessoas, conseguem pela rede pública fazer um encaminhamento melhor dessas alterações patológicas, né? E está se mudando esse tratamento. Eu até pus o nome do Ademar, que é o nosso amigo e que é um dos que levanta essa bandeira há muitos anos para que se fechem os hospitais psiquiátricos e que esse tratamento seja feito de forma ambulatorial. Nós também, junto à CEPA Brasil, temos uma representação no Conselho Nacional de Saúde que luta por essas ideias. E, através da Sandra, nós também temos a presidência da Comissão de Saúde Mental no Brasil. Então, a CEPA Brasil tem discutido muito essa nova forma de tratamento junto aos doentes de saúde mental, tentando dar um tratamento mais individualizado, de uma forma mais singular, especificamente para aquele paciente. E aí eu também queria levantar a terceira linha de investigação, que é junto com a mediunidade. Então, vários psiquiatras com psicólogos, tentando entender como funciona a mediunidade, fazendo um levantamento estatístico e seguindo as regras de trabalhos acadêmicos. Eles fizeram, por exemplo, um trabalho visando a prevalência de transtornos mentais em médios, porque já que o espiritismo foi sempre tão ligado com loucura, com médio, esse médio que é um psicótico, o que acontece com ele? E aí o Alexander, que é um psiquiatra de Minas Gerais, que tanto o Alexander quanto o Júlio Pérez, eles fazem a pós-graduação nos Estados Unidos e voltam, trabalham aqui no Brasil, têm centros especializados em pesquisas, e eles então começam a tabular e fazerem esse estudo,
e vendo, olha, os médiums não têm mais problemas de saúde mental do que o resto da população, tabula e mostra o que define essa mediunidade. Um outro trabalho sobre a fenomenologia das experiências mediúnicas, perfil de psicopatologia, enfim. Eles estão conseguindo fazer pesquisas médicas sérias. Através da ressonância magnética funcional, que é esse aparelho que eu já contei para vocês. E queria falar um pouquinho desse trabalho que eles fizeram nos Estados Unidos. Esse trabalho, eles levaram médiums aqui do Brasil, foi em conjunto com a Universidade de Boston, junto com um psiquiatra lá dos Estados Unidos. Então, o que consistiu o trabalho? Eles pediam para os médiums escreverem um texto. Eles escreviam um texto, faziam dosagem dos hormônios lá, tirava sangue das pessoas, fazia dosagem de hormônios, escrevia um texto e passava na ressonância magnética. Então, a parte do cérebro que era da escrita, lembra que eu mostrei o desenho para vocês? Estava lá com uma cor. Depois, mediunicamente, com a psicografia, passava na ressonância novamente. E é outro local do cérebro que está em funcionamento. Então, eles computam, mostram que hormônio que estava aumentado, qual não era, tabula tudo e aí funciona como uma pesquisa médica. E a gente consegue que seja publicado e um respeito pelos outros cientistas. Porque a gente não precisa falar, isso aqui é psicografia ou isso aqui é pintura mediúnica. Está lá provado e que é diferente. E assim nós estamos conseguindo abrir esses caminhos. O Alexander tem um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde em Minas Gerais. Atualmente são essas 3 linhas de pesquisa que eles estão fazendo. Eu queria também lembrar do ENLIP, apesar de não ser pesquisas médicas, é uma liga de pesquisadores espíritas, onde eles tentam todos os trabalhos que são discutidos e apresentados, ele acontece uma vez por ano, são seguindo as normas acadêmicas. E além dos grupos de pesquisas na área de biológicas, tem muito de ciência da religião, tem muito de literatura, música, são trabalhos belíssimos. Um que acho que vocês já conhecem, do Alexandre Caroli, que ele pega aquele livro do Parnaso de Além Túmulo e faz um estudo literário. Então, ele, como uma tese de doutorado, ele pega os textos, estuda profundamente 5 autores e mostra o texto como aquele autor, e eles têm lá todas as regras dele, como é que você pode dizer que isso é daquele autor, o que marca aquele autor, enfim. E depois ele põe os textos do Chico Xavier e compara. E conclui, fala, olha, essa pessoa tem que ser excepcional para conhecer 5 autores, porque normalmente um dos professores, eles são especialistas num autor. E no Parnaso de Além Túmulo são mais de 40, e ele estuda 5 e mostra 5. Um outro trabalho que eu vi muito interessante é a partitura de Mozart, que foi queimada no Auto de Fé de Barcelona. Então, uma tese de mestrado em que o colega estuda a partitura, então o acorde, o tipo que é ascendente, descendente, como faz, ele estuda todo Mozart e coloca a partitura. Então, são provas muito importantes que eles estão pesquisando, e são teses de mestrado, de doutorado, que tá indo. Acho que esse é o nosso grande desafio na área de pesquisa.
Eu queria também citar, como eu disse a vocês, foi um recorte. Então, tem grupos muito sérios na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas, que é uma cidade no interior de São Paulo, em Minas Gerais eu mostrei para vocês, tem na Unifesp, que são grupos de estudos que estão tentando desenvolver pesquisas pelas regras da academia, vamos dizer assim. E o meu muito obrigada.